Sejam bem-vindos, meus queridos. Agora sim é para valer. Eu espero que vocês curtam bastante aqui a nossa primeira edição do quadro Souvenir Convida Gente Daqui. Abri um pouquinho antes para a gente já ir recebendo vocês, já dando um oizinho para quem está entrando. E logo mais a gente já começar também vai chamar também o nosso convidado de hoje, o primeiro quadro. E hoje a gente vai ter o maior prazer de receber nessa estreia o Rodrigo Stipe, muito mais do que o Guia Manezinho, a pessoa do Rodrigo que vai estar aqui, lógico, conversando com a gente, e a gente vai conhecer esse ser humano por trás do personagem. Seja bem-vinda, Paola, Lenir, a Anne, Carlinha, sejam bem-vindos, queridos. Logo mais a gente já começa o papo. Eu vou aproveitar esse tempo antes de convidar o Stipe para explicar um pouco como é que vai funcionar esse quadro. A gente já tem uma lista de convidados. Engraçado, muitas pessoas já estão até se convidando para participar, isso é bem legal. Mas a gente tem uma lista já de convidados e cada um deles vai vir aqui para que a gente possa conversar sobre a história dessas pessoas. O foco sempre vai ser conhecer as pessoas, além dos personagens das empresas, e saber como que eles chegaram até este momento na carreira, quais são as expectativas deles e vida a partir dali. E lógico, vocês que estão acompanhando aqui também vão ser presenteados. Durante a live, a gente vai liberar um cupom de desconto para que vocês possam fazer compras na nossa loja virtual com um descontão. A gente vai liberar então o cupom agora. Vocês já podem começar a entrar na loja, tem muita coisa legal lá, eu suspeito a falar, mas enfim, tem muita coisa legal lá e vocês já podem usar lá no final da compra o cupom Gente Daqui, tudo junto. Então, até o final da live hoje está valendo esse cupom de 15% aí para quem quiser fazer alguma compra e aproveitar essa boiada. Outra coisa importante é o seguinte, a gente pediu para o convidado, a gente vai pedir para todos os convidados a partir daí, que eles sempre tragam 3 itens aqui no nosso papo. Um objeto que marcou a vida dele, uma foto que seja histórica para essa pessoa e também uma frase que faça com que ele acorde todos os dias motivado a seguir em frente. Tem mais uma situação. A gente, antes da live, a gente entregou um presente para o convidado e assim a gente vai fazer com cada convidado que virá depois. Ele vai abrir durante a live aqui esse presente e hoje, especialmente, esse mesmo presente que a gente liberou para o Rodrigo vai ser sorteado. Só que não vai ser aquele sorteio bobo de um número, enfim. A gente vai fazer uma pergunta e vai ser uma pergunta bem difícil. Uma pergunta bem difícil para que a gente consiga testar o conhecimento de todos vocês sobre situações, sobre a história da nossa cidade, sobre a história da nossa cultura. Então, fiquem ligados, vocês podem fazer a consulta à vontade e a primeira pessoa que responder aqui nos comentários vai ser presenteada com este item que logo mais a gente vai saber qual que é. Fechou? Adri, bem-vinda, Paola, Leandro, meu querido, sejam todos bem-vindos. Agora batemos 8 horas. O que mais eu posso falar sobre a live? Quem mais que vai estar aqui? Olha, tem muita gente legal. A gente está quase completando 10 anos de empresa, a gente conheceu muita gente bacana nesse tempo e essas pessoas com certeza vão participar aqui da nossa live também. Manu, seja bem-vinda, querida. Janine, Toia, grande Toia. 21 pessoas presente. Vamos levantar, gente. Vamos compartilhar e vamos trazer mais gente aí pro papo. Os comentários de vocês são sempre bem-vindos. A Fabi está perguntando aqui se o Daza vai. Não posso dar spoiler. Não posso dar spoiler. Gente, vamos ver se o Rodrigo já está aqui presente para a gente começar logo o papo. Vai ser o primeiro, vão ter vários. Então depois as dinâmicas que a gente vai tocar aqui, vocês vão perceber à medida que as pessoas forem participando, vai ficar um pouco mais fácil de entender. Rodrigo, cadê você, querido? Vou chamar pelo Guia Manezinho, né, cara? Ele deve entrar pelo Guia Manezinho. Rodrigo entrou, vamos ver se o Rodrigo já entra aqui pra gente iniciar esse papo. O Anderson já tá dizendo, sem maracutaia. Não, aqui não tem maracutaia, Anderson. É tudo ao vivo aqui, cara. Quem responder primeiro, eu tenho aqui marcada a resposta, vai levar. Vai levar o presente. Aí, meus queridos. Boa noite, Rodrigo Stipe. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo, cara. Aí, tão bem aqui, deixa eu ajeitar direitinho.
Aí, ó, é isso que eu queria. Dá uma acertada aqui, deixa eu botar. Boa noite, meus queridos. Boa noite. Boa noite, Fernando. Querido, Boa noite, seja muito bem-vindo. estimadinhos. Tá preparado Pera para aí, ser uma... vamos dar um... Rapaz do céu, já fiz um bocado de live, falei com o Fernando mais cedo, falei, olha, essa vai ser diferente, né? Cara, Então, eu vou cá, te dizer que cá estou posicionado. eu acho que tu vai, Aí, esse aí. eu acho que tu vai ficar bem impressionado com o que a gente preparou aqui para ti, que a gente vai preparar para os demais convidados também, tá, Steve? Primeiro, antes de mais nada, brigadão aí por ter aceito o nosso convite, tá? A estreia sempre é um pouco mais, né? Mais assim, a gente fica mais intensa, né? E depois a gente vai soltando, mas vai ser bem legal. A gente preparou várias perguntas aqui bem pessoais para ti. É meio que um arquivo confidencial manezinho, tá? Só para explicar mais ou menos o Ô, que eu vai vim, acontecer. eu me preparei também à altura emocionalmente com algumas coisas que a gente combinou, né? Fazer um spoilerzinho, objeto, pensamentos, né? Tenho dito, né, Fernanda? A ideia era falar menos do guia que muita gente conhece, modelo de negócio, mas como é que surgiu, né? E a nossa relação, né, a minha com a Souvenir, ela passa por esses dois CPFs, né? Nos conhecemos lá em... Nossa, já faz mais uns 5 anos. Mas vamos lá. Boa noite, pessoal. Tô vendo alguns nomes aqui, ó. Paola, minha querida. Ela disse que tá com um chiadinho no áudio. Deixa eu tentar melhorar o microfone aqui. Comprei até um fone novo para não ter problema hoje. Para não ter problema. Mas acho que tá tudo certo. Boa. Steve, eu vou te explicar como é que vai funcionar aqui, tá, cara? Perfeito. Seguinte, primeiro, antes de mais nada, eu vou passar para a turma de novo. Quem quiser aproveitar agora tem 15% de desconto durante a live lá na nossa loja virtual www.souvenir.com.br. O cupom de desconto é gente daqui tudo junto em letra maiúscula. Então aproveitem agora e já vão fazer suas compras lá, porque a gente tem que pagar as contas aqui. Agora a gente teve um filho pequeno e o leite tá bem caro, tá, Steve? Mas vamos lá. Primeiro, meu caro, a ideia sempre é que eu faça as perguntas para ti. E tu vai respondendo. À medida que vai passando essa dinâmica da live, a gente vai trazendo os objetos, vai fazendo uma outra brincadeira que depois tu vai perceber com o caminho aí. Mas a ideia é ser uma coisa bem dinâmica e bem participativa. Mas antes de mais nada, meu querido, eu quero que tu, em poucas palavras, me diga não quem é o Guia Manezinho, porque o Guia Manezinho muita gente que está aqui já conhece. Quem é o Rodrigo Stipo? Um cara que sempre está em busca de aperfeiçoamento, conviveu muito com inseguranças durante muito tempo, desde de pequeno, e foi aprendendo que a confiança e a coragem são lapidadas. É um cara que ama muito a sua família, que tem muita sorte de ter... tive minha mãe, apesar de morrer cedo, minha mãe foi muito presente na minha formação. Meu pai é muito presente. Meu pai é uma responsabilidade até ser filho do seu Sérgio, porque, meu Deus, tu é filho do Sérgio, né? E eu também tenho uma irmã muito amorosa. Então eu sei que isso é um baita de um privilégio, ter uma família que é muito amorosa e me permite fazer as minhas escolhas. Tenho a sorte de ter bons amigos homens, né, com os quais eu consigo conversar sobre o que eu sinto, sobre o que eu sou. E me sinto muito abençoado de fazer hoje da vida, né, para pagar também as minhas contas. Não tenho filho, mas tenho os meus objetivos, as minhas despesas, fazer algo que eu gosto muito. Então eu sou um buscador. No fim das contas, eu sou sempre uma bússola. A minha felicidade está no caminho. É isso. Pô, que legal, meu querido. Eu tava torcendo para a gente não dar um spoiler de alguma pergunta que eu ia fazer na tua resposta. Não. Steve, para começar e depois pra gente abrir o sorteio pra turma aí. Consegue abrir o presente que a gente mandou, cara? Espera aí, tá aqui, ó. Rapaz, eu tô aqui, bicho, ó. O Fernando me entregou quando? No domingo, né, Fernando? Acho que foi, né? Sábado, domingo? Foi domingão, pessoalmente. Veio trazer pessoalmente aqui em casa. Então, e eu nem eu sou um cara que consigo guardar segredo com certa frequência. Então, deu uma curiosidade, mas ó, pessoal, uma sacola da Souvenir. Então, aproveitar para mostrar um pouquinho, né? Tem as expressões aqui. Que já estão nos GIFs também do Instagram. Quando der a busca, né? Eu quiser botar um GIF manezinho, bota a Souvenir que aparece. E vamos lá, querido. Vamos lá que a curiosidade tá grande. Estão me ouvindo bem, pessoal? Tá o fone um pouquinho esticado, né? Aí, meu querido, que coisa linda. Vamos lá.
Me parece uma caneca. Agora, tô abrindo para vocês aqui. Coisa linda. Dá um banho. Oh, coisa linda. Coisa linda mesmo. É assim que se fala aqui. Mais um pouquinho eu já estreio. Tô Beleza. substituindo o café pelo chá. Obrigado, meus queridos. Ó. E a Milka já está chegando, pessoal. E quem já assistiu algumas das minhas lives sabe que a Milka tem ciúme das lives. Então ela derruba a tripé, ela tá cheirando ali, ela tá louca para derrubar. Sai, Milka. Skip, só para te passar. A Mil... a- hoje no sorteio, o mesmo produto que tu recebeu, as pessoas vão receber. Quem aqui primeiro responder a pergunta que eu fizer sobre a nossa cultura, o primeiro que responder certo, lógico, vai levar uma canequinha dessa, dar um banho também, porque a pessoa vai dar um banho se ela vai dar a resposta Ô, correta. Fernando, eu vou ter que sair e voltar porque travou o teu áudio. Eu não te escuto mais, tá? Só um pouquinho. Ficou mudo, já volto. Fechou. Gente, enquanto o Stipe vai e volta, eu vou fazer aqui a pergunta para vocês. Vamos ver se de repente alguém já mata de cara. Não é fácil, eu já antecipei que não é fácil, mas também não tem, né? Não tem essa facilidade para ganhar um item, ainda mais um produto feito com tanto carinho como essa canequinha que a gente fez. Então, gente, é o seguinte, ó, quem responder primeiro e correto a pergunta que eu vou fazer agora vai levar aquela mesma canequinha do Stipe para casa, tá? Só depois a gente contacta aqui e a gente vê como é que a gente faz para entregar na tua casa. A pergunta é a seguinte: qual o modelo do avião que por muito tempo funcionou como pizzaria / restaurante na beira-mar? O saudoso Aeroflop. Vou repetir. Qual o modelo do avião que por muito tempo funcionou como pizzaria / restaurante na beira-mar? O saudoso Aeroflop. Esse avião, antes de funcionar como pizzaria e restaurante aqui na beira-mar, que era icônico, ele funcionou como rotas normais. Era um avião com um modelo bastante conhecido, tá? Procurem aí, ó, Boeing, Airbus, Fokker. Não, eu estou procurando um nome bem específico, tá, gente? Não é Fokker, não é Airbus. Procurem aí que vocês com certeza vão achar qual é o modelo do avião, do Aeroflop. $14 bi, Silvio? Pô, 14 bis? Não, Silvio. Eu vou dar uma dica. É um modelo, olha, o Anderson aqui, o Anderson matou. O Anderson não deu a resposta completa, Anderson. E o Christian embaixo trouxe a informação também. E agora? Eu preciso da informação completa, tá, gente? Mas é por aí, é por esse caminho que vocês trouxeram aí. Só que é uma informação completa sobre o modelo. Qual é o modelo do... Ó, o Christian matou. O Christian já matou. Christian, parabéns. Levar essa canequinha para casa, essa eu vou te entregar pessoalmente, tá? Anderson, faltou o Samurai, cara. O modelo do avião era Samurai. Esse era o modelo do avião do saudoso Aeroflop. Como essa pergunta que a gente fez agora, nas próximas entrevistas a gente vai trazer de novo e vai ter mais sorteio. Mas passou o sorteio agora, vamos seguir. Obrigado pela participação de todos aí, até quem botou 14 bis, né, Silvio? Passou perto. Stipe, vamos começar então com uma pergunta um pouco assim, intensa, tá? Finitude. Vamos falar sobre finitude. Qual a sensação, meu caro, de receber um diagnóstico de câncer e encarar uma batalha pela própria vida? Como é que foi isso para ti? Vou começar de trás para frente. Cada vez que a gente recebe uma notícia dessa próxima, impacta, né? Eu imagino quando vocês ouviram isso, quando eu tive que contar isso para minha família, como eu tive que lidar comigo. Hoje, Fernando, a gente acordou ontem, a gente acordou com a notícia da morte do Evandro Saad, que foi um cara da comunicação, como bem disse o Léo Coelho, né? Da época que não tinha redes sociais, em que a gente tinha que esperar segunda-feira para assistir na televisão o que tinha rolado, né? E o Evandro foi meu veterano na faculdade, ele tinha em torno de 50 anos, e teve Covid, complicações, e tinha acabado de descobrir um câncer.
Não faz 2 semanas, uma outra colega nossa, minha, né, jornalista, a Roquelle, que foi minha veterana no Univale, tinha a minha idade, descobriu um câncer e ela faleceu também. A gente não compara os casos porque cada um tem sua complexidade, mas não há como você olhar para uma situação dessa em pessoas que têm uma proximidade, ou pela profissão, ou por ter dividido algum momento da vida e não olhar para a própria história. Então, a partir dessas histórias que estão aqui, né, etéreas, eu me sinto sortudo de ter uma outra oportunidade e aprender de fato. Minha mãe dizia que não é porque as coisas acontecem, é para quê, o que a gente faz com elas. E para mim foi muito impactante também, claro que é porque por mais que o médico diga, não, mas o teu caso não é tão grave, o teu caso tem um certo índice de cura, etc, etc. Né? Não vou entrar no detalhe do diagnóstico, mas igual é câncer, né, Fernando? E a minha mãe faleceu de câncer. Eu acho que tu tens uma história na família semelhante também, né? Então a gente sabe o quanto isso dilacera uma família. Eu me lembro muito do dia em que eu fui pro CEPOM, porque eu achei que estava resolvida a minha situação, que eu ia ter que fazer uma sessão de manutenção ou outra, quando eu descobri que eu tinha, vamos chamar assim, uma metástase, né? Que ela tinha praticamente o tamanho de uma laranja nas costas. E eu fiquei muito destruído naquele dia, completamente perdido. E a primeira coisa que eu pensei foi como é que eu vou contar isso para minha família, para minha irmã, para meu pai, que já passaram por um processo tão semelhante. E a resposta veio de uma coisa simples que era, se eu ficar bom, todo mundo vai ficar bem, né? E foi a partir dessa percepção de que o processo de cura dependia primeiro das minhas decisões, das minhas escolhas, que a coisa foi se ampliando. Então está fazendo 1 ano já do meu diagnóstico, né? Eu anunciei um pouco depois, mas a essa altura no passado eu estava com dores horríveis nas costas, né? Achava que era um problema muscular, achava que era alguma coisa relacionada à pandemia por causa de cadeira, enfim. E a partir daí, para não me alongar muito na resposta, é uma oportunidade de mergulhar em ti mesmo, sem julgamentos, percebendo que é preciso ter coragem, permitir que os conceitos que tu tens sobre ti mesmo, sobre as coisas, pelo menos tu questione, pode ser que eles voltem ao conceito que tu sentias, que tu tinhas. E tudo isso te faz ser mais verdadeiro contigo mesmo. Para finalizar, no meu caso, não era uma coisa, por exemplo, eu não sou fumante, né, me exercito com certa frequência, gosto disso, então, se eu tenho um relacionamento saudável, se eu tenho uma família amorosa, se eu tenho um trabalho que eu gosto, onde é que está então, né? Não está nessa camada superficial, não basta tirar a poeira de cima, vamos para o fundo disso, né? E foi isso que eu busquei fazer, ainda estou fazendo, né? Não é porque terminou o processo de quimioterapia que tudo está resolvido. Fisicamente sim, clinicamente sim, mas é preciso entrar em contato consigo mesmo. Então as escolhas que eu fiz e continuo fazendo, né, todos os dias, até o fato de ter me mudado, são um reflexo disso. A mudança tem que ser profunda, na minha percepção. Bonito, cara. Eu vou aqui, tu vai ver que é uma montanha russa, tá? A gente vai lá em cima, vai e volta, e eu vou te fazer outra pergunta aqui agora. Todo mundo sabe do Guia Manezinho, nem tantas pessoas assim conhecem o Manezinho Viajão, que é um outro perfil que tu trabalhas, né? Que tem a... Ixi, travou de novo. Não estás me ouvindo? Ficou mudo de novo, Fernando. Espera aí um pouquinho. Não? Tá. Olha, a gente tá com um probleminha lá na conexão do Steep. Ele tá agora no Campeche, de vez em quando tem um atraso lá da conexão por lá. Mas a gente segue aqui, vamos esperar ele voltar para a gente já retomar. Pegando o gancho, vamos lá. A gente tem válido ainda lá o cupom na loja Souvenir, www.souvenir.com.br. O cupom é gente daqui, tudo junto em letra maiúscula. Vamos ver se o Stipe já volta aqui para a gente continuar esse papo. E a próxima pergunta é bem legal. Fala, meu querido. Tava te ouvindo. Na verdade, não é nem acho que a conexão, meu telefone mesmo, que em algumas lives ele trava, mas a internet está super bem aqui, tava te ouvindo bem. É o aparelho aqui, do DNA do aparelho. Vamos lá. Eu te ouvi falar sobre o Manezinho. Falar sobre o Manezinho Viajão.
Isso, cara, tem um cara que tem as raízes fincadas aqui em Floripa, né? Acho que todo mundo sabe disso. Mas foi um cara que antes da pandemia viajou bastante, gosta muito de viajar, gosta de conhecer outras culturas, né? Cara, se um dia chegassem pra ti assim, lógico, hipoteticamente, né? Cara, tu não vai mais poder morar em Floripa. Acabou, Floripa não, tu não tem mais como morar em Floripa, tu tá exilado de Floripa. Onde que o Steve ia morar? Porra, cara, que pergunta difícil. Boa pergunta. Eu até hoje não encontrei tanta conexão quanto eu tenho com a cidade e Floripa reúne algumas das melhores coisas do mundo. Bom, pessoal, o Manezinho Viajão é meu perfil low profile, né, de um pouco das viagens. E as viagens também são parte do que a gente conversava no começo, Fernando, que é aprendizado, né? O Uhum. que a viagem me conecta? Bom, para tentar responder a tua pergunta, eu tem dois países que eu gostei muito de, de como eu me senti e gostaria de morar pelo menos um tempo neles. E não são países muito óbvios. Moraria no Vietnã, pelo menos alguns meses. O Vietnã tem uma tropicalidade, tem uma coisa meio brasileira de superação, é, com dificuldades como a gente tem, e também qualquer cidade que fosse ali, Hanoi, gostei muito, tem uma vida na rua, uma efervescência incrível em Hanoi. E outro lugar, eu não sei como é que estaria hoje politicamente, mas, cara, eu gostei muito de Istambul, na Turquia. É uma cidade que ferve, efervescente no sentido cultural, religioso, enfim, é um lugar para estar. Então são climas muito diferentes, né? Mas ao mesmo tempo, eu não me incomodaria de viver num lugar mais exilado, sabe? Para estar mais conectado comigo. Então, tentando responder essa tua pergunta, talvez ou Hanoi ou Istambul, que são duas cidades completamente diferentes, né, no ritmo delas, apesar de as duas serem bastante frenéticas. Excelente pergunta. Já me Que perguntei legal. isso algumas vezes. E para explicar um pouquinho, né, Fernando, aproveitando para contar, eu já morei quase 10 anos fora de Floripa, né? Eu trabalhei tempo como jornalista, jornal, rádio, TV. Então, circulei por Santa Catarina, Tubarão, Pissarras, Blumenau, Joinville e voltei para Floripa. E essa reconexão com Floripa aí daqui não sai mais, né? Já estou há 11 anos aqui de volta. Prepara já o objeto, que depois dessa pergunta a gente já vai pegar o teu objeto para te contar um pouco da Ô, história dele e ver como olha, é que ele se conecta com a meu, tua vida. posso até pegar agora porque ele está muito relacionado com a tua pergunta, pode ser? Claro, manda ver. Podemos inverter? Olha Pode. só, meu objeto não é pequeno, cara. E olha só, como a gente tava, a gente não combinou, mas estava sintonizado. Moch- A mochila? Essa é a minha mochila de viagem, Que Fernando. legal, E ela é cara. mais que a minha mochila de viagem. Ela tem os patches, né, dos lugares que eu já estive, nem todos. Então ela tá aqui com uma mochila de 60 litros. Ó, vou estar um pouquinho mais perto para vocês, então dá para reconhecer alguns lugares. Aqui do lado tem um chileno. Aqui do lado tem a Colômbia, né, do lado do Marrocos, Lisboa, Coreia do Sul, é, Nova York, Toledo na Espanha, Viena na Áustria, Amsterdã, aqui no meio Japão, né, onde tá começando a Olimpíada em breve. Esse é o meu objeto. E tem duas histórias que eu queria compartilhar sobre esse objeto, se possível. Primeiro Tá? é que essa mochila me acompanhou desde que eu sou escoteiro. Fui escoteiro do GEMIM, do Grupo Escoteiro do Mar de Jurerê Mirim. Era sede ali na Marinha. Então, desde que eu tenho 15 para 16 anos, ou seja, há mais ou menos 25 anos eu tenho essa mochila. E essa mochila me acompanha em todos os meus mochilões, desde 2010. Então ela é parte do meu corpo, da minha história. E tem mais uma história muito que me conecta com ela. Os patches, antes eu costurava tal, e já faz alguns anos, quem cuida dessa mochila para mim, vamos chamar assim, é a Dona Nega. A Dona Nega é como uma segunda mãe para mim. Ela é mãe do André Podiak. Dona Nega talvez até esteja nos assistindo. A Dona Nega está internada já faz 2 meses no hospital ali no Celso Ramos. Está com problema no ouvido, enfim, uma infecção, lutando com uma infecção bacteriana. E o André Podiak foi uma das vítimas do acidente da Chapecoense. Então a minha vida passa em vários estágios por essa mochila.
pelos lugares, pelas lembranças, mas pelo sentido que eu fui dando para ela. Então, queria aproveitar para deixar o meu beijo para a Dona Nega, para a família do Podiac, para as pessoas que sentiram e ainda sentem a perda do Podiac, foi muito dolorida para a gente. E quando eu estou com ela nas costas, eu estou levando ela também no coração. Esse é o meu objeto, então invertendo um pouquinho, mas já aproveitando a tua oportunidade de falar sobre isso, está aqui minha mochila que carrego com muito carinho. Aliás, vai ser aposentada, Fernando, viu? Ela, depois de tanto tempo, vou costurar os pets que estão faltando, esperar a Dona Nega sair do hospital. E aí eu vou transformar ela num objeto de decoração mesmo, porque já virou ciúme, já tenho medo de perdê-la e, enfim, extraviar, perder algum pet. Ela já cumpriu o objetivo dela, né? Pô, que Obrigado. legal, cara. Que legal. Na verdade, eu tinha uma pergunta, eu ia fazer uma pergunta exatamente sobre o Podi, né? Eu sei do teu carinho por ele também, de como foi, assim, aquele momento foi um momento marcante para todos nós, mas para quem tinha algum amigo, algum familiar ali naquele avião, eu lembro como tu sentiu. Então, que bom que já abordou isso, que eu ia tocar nesse assunto mesmo, esse do teu carinho pelo Podi, pela família dele também. Vamos trazer um pouquinho agora sobre a cultura, né? Tradição e transformação. És um dos ícones da nova cultura manezinha, né, Stipe? A Souvenir tem um papel, o Stipe tem outro, são várias aí frentes se conectando. E eu quero te perguntar o seguinte: o que é realmente relevante e atemporal e o que é dispensável em relação à nossa bagagem cultural que foi forjada através da participação de inúmeros povos, né? Que a gente fala muito dos açorianos, mas a gente tem uma forte influência dos indígenas que viviam aqui, dos próprios bandeirantes, enfim. Eu quero saber de ti, que é um transformador da cultura manezinha, o que é realmente relevante de tudo isso que a gente tem para trás e o que é dispensável. Pô, dá um estudo. Primeiro, Fernando, é preciso que a gente entenda essa valorização do manezinho e do açoriano como uma forma de sobrevivência. Em geral, nós, manezinhos e descendentes de açorianos, fomos taxados tanto pelos catarinenses quanto pelos visitantes e moradores dos estados vizinhos como menores, como aquele europeu que não prosperou, né? E isso aparece, né, inclusive, numa cultura de imposição machista, né, que se reproduz primeiro para o indígena, não valorizado, e depois para o açoriano. O açoriano é um preguiçoso, é o litorâneo, então, coisa que a gente escuta, o alemão chegou aqui 100 anos depois e fez tal fábrica. Né, então, esse tipo de relação, ela maltratou muito o açoriano. Então, primeiro ponto. Houve, naquele período em que começou a se valorizar a cultura açoriana nos anos 60, até uma supervalorização, que era necessária naquele contexto. Só que, ao mesmo tempo que a gente valorizou essa cultura açoriana, ela é muito importante, a gente acabou esquecendo ainda mais outras, como tu citasses, que além dos índios, por exemplo, a presença negra. Né? Onde é que estão os negros na história? Os negros escravizados que ajudaram a construir a catedral, que eram a força da... Então, sim, o açoriano ele precisa ser valorado em situações como eu citei, como o engenho. Sinto que o sotaque é uma forma de a gente aproximar, mas não pode reduzir o nosso sotaque a algo simplesmente para fazer rir. Né? A gente tem que usar, se apropriar dele, falar força, né? Não força, ou como a gente dá a entonação, valorizar isso, produzir isso e dizer, não, isso a gente mata no peito. E a partir daí criar novas formas de valorizar isso. E não simplesmente forçar e reforçar esse estereótipo. Vou te dar 2 exemplos. Tu sabes tarrafiar, Fernando? Eu não sei. Pouco. Agora, a gente é menos manezinho por conta disso? Né? Não. Né? Assim como quem está no Morro da Caixa e está conectado com o samba e talvez nem pesque, também tem uma relação muito forte. Então, é preciso que a gente também desfaça certa coisa dos estereótipos, sem evidentemente desvalorizar. Né? Estou aqui no Campeche e a gente tem aqui o registro de patrimônio imaterial com a pesca, onde tinha aqui o rancho do seu Getúlio, a canoa de Guarapuvu. Então, sim, valoriza, mas não reduz a isso, né?
Isso é muito importante. Uhum. E a partir daí, cara, as coisas vão se encaixando e a gente vai percebendo o que é, maquiagem, o que é recorrente e o que realmente está trazendo. Não, isso aqui tem força, tem DNA. Agora, se não houver um trabalho coletivo de valorização disso, nós vamos ficar para trás. E nós somos, a gente costumava dizer o manezinho 2.0, até hoje já estamos 4.0, né, Fernando? Meia década nisso, né? Uhum. Quem diria que a gente ia colocar isso aqui, né? Tô com uma almofada aqui, ó. Essa eu ganhei de presente, não foi da Souvenir, né? Ganhei de um amigo também, está aqui em casa, que a gente estaria produzindo isso, ou seja, nós estamos reafirmando a nossa identidade por meio da fala, por meio desses produtos, né? O de vocês mais tangenciável, o meu na vivência, né? Na cidade. Será que eu respondi? Ficou Oh, confuso, eu acho, cara. não, cara, tá legal, é isso mesmo. É exatamente, eu fiz uma pergunta imaginando que tu ia trazer uma resposta, tu até foi além. Exatamente isso, porque a nossa cultura ela transforma, né? De vez em quando a gente fica preso a alguns elementos e aí a gente se coloca numa caixa difícil, fica refém de um, de um produto mesmo, né? De uma narrativa. E acho que a Exatamente. cultura, as pessoas que vêm de fora, elas acabam trazendo a sua cultura, vai mesclando, vai transformando, isso é legal. Eu acho muito legal. Perfeito. Agora eu vou fazer uma pergunta sobre o Rodrigo empresário. A pergunta é a seguinte, Rodrigo. Hoje tu és um empresário, né? Tu és uma empresa individual. Guia Manezinho é uma empresa individual. Tu tens tu visa o teu lucro, tu tens projetos que tu precisa que prosperem, tu precisas também que o ambiente econômico ao teu redor colabore para que tu consiga trabalhar e consiga ter renda, né? O que mudou na tua cabeça do Rodrigo assalariado que trabalhava lá na redação da antiga RBS para hoje o Rodrigo que é empresário? O que mudou para ti? Uma excelente pergunta, Fernando. Eu achava que não tinha essa veia empreendedora, né, de conseguir conquistar e mudou principalmente a maneira como a gente busca soluções para os problemas que aparecem com muito mais velocidade, né? Eu tenho um amigo, talvez um amigo em comum, o Felipe Gondim, que é especialista em inovação. Ele fala, cara, tu tem na veia, né? Porque eu já, apesar né, da essência ser o Walking Tour, eu já criei N projetos e trabalhos que estão conectados, como tu dizias, né, na forma de apresentar esse conteúdo. Então, quem diria, por exemplo, que eu ia apresentar o Réveillon de Floripa, né, o último que a gente teve, a última festa, ou seja, gerando valor a partir do que eu sou, na essência. E no começo, acho que no começo, no meio e durante, a gente sempre sente medo, né, Fernando? Não há um empresário que não tenha. Tu vai sentir a confiança, mas tu vai ter um receio. E se esse passo não for correto, né? E aí tu entende que tudo bem tu pisar em falso de vez em quando, mas tu levanta e continua. Isso é parte do nosso cotidiano. Fiquei muito abatido com o princípio da pandemia. Por ser do setor de turismo, por ser isso, logo depois veio, né, a questão do câncer, então fiquei bem desorientado, emocionalmente primeiro, com todo o mergulho que tem que ter, e depois fui entendendo que o digital também estava aí para isso, e eu já tinha um pé no digital, então eu reforcei isso, né, atendendo hoje, semana passada vou fazer amanhã de novo, um programa de intercâmbio norte-americano aqui de Floripa, né? Estariam presencialmente, mas nós estamos fazendo online, então falando de modelo de negócio, apresentando Floripa. Então, quando a gente se abre para a maneira, a gente encontra mais soluções. Não significa que são tudo flores, e nunca é, né, Fernando? A gente parece que não, vai para o palco e diz, não, porque este é o modelo do Guia Manezinho, ele conquistou o Prêmio Nacional de Turismo. Com erros e acertos, mas especialmente com resiliência, né? E ter essa veia de quem acredita no seu sonho, sim, que às vezes acha que não vai dar, mas pagam-se as contas e paga aqui. Às vezes o menos é mais, né, Fernando? Não é simplesmente o volume financeiro, mas é ser viável, e isso não tem coisa que pague. Então está tudo se equacionando. E uma coisa importante disso, Fernando, é construir relações com clientes que são seguidores, que são pessoas que já vieram em não sei quantos passeios. Quem é o guia de turismo no Brasil que diz assim, olha, eu já fui em 8 passeios do Rodrigo,
né? Não existe isso. Não existe nada parecido nesse aspecto, né? Porque as pessoas criaram uma relação com o Rodrigo, que é o Rodrigo personagem, que está ali vestindo a camiseta do Guimarãezinho, mas que não deixa de ser um ser pensante e que também que se emociona, que está presente, que mostra as suas vulnerabilidades, que mostra as suas valências e que se coloca como um cara comum, né? Acho que isso é muito importante, a gente colocar as nossas limitações com humildade, com respeito, querendo superá-las, mas não parecer que está tudo sempre certo, né, Fernando? Sim. Isso, as redes sociais, elas estão... Parece que está tudo muito bonito, né? Que a vida é um Instagram e eu tenho procurado fazer isso também. Antes, lá no começo, eu achava que o meu trabalho era gerar o conteúdo e a informação era mais importante. E hoje como é que eu e essa informação transitamos juntos, né? Para onde é que a gente está caminhando? E esse, para mim, é o Rodrigo hoje, empresário, com o que pensa e com o que acredita. Não existe, para mim, outra forma hoje, né? Quem sabe daqui a 3 anos ela esteja diferente. Legal, cara. Vamos pegar aquela foto agora? Vamos ver qual Opa, foto que tu separou pra gente? espera aí um pouquinho que ficou de novo, Fernando. Só um pouquinho. Não tem problema. A gente vai lá, vai e volta e tá tudo certo. Gente, só para passar para vocês, só para quem chegou e entrou depois, aqui durante o Souvenir Convida a gente daqui, que é o quadro que a gente lançou, a gente pede para cada convidado trazer 3 itens para a conversa. Um objeto, uma foto que marcou a vida dele e também uma frase que faça com que ele levante todo dia com vontade de trabalhar, vontade de fazer as coisas, né? E o Rodrigo já mostrou o objeto, que foi a mochila de viagem dele, é um cara que viaja bastante, e agora eu pedi para ele para trazer para mostrar para a gente qual é a foto que ele separou. Vamos ver a foto que o Guimarãezinho separou para a gente. Voltou? Dale. Voltou. Vamos lá, Fernando. Tava te ouvindo, tu falou da mochila. Acabei de falar do Felipe Gondim, ele apareceu aí também, né, cara? É o Grande meu, Felipe. meu grande. O Gondim foi nosso, né? O Tiagão, que é irmão do Fernando. Estudamos juntos ali no ensino médio. E o Gondim é um cara iluminado também na inovação, um cara muito sensível. Valeu, meu querido, pela presença. Minha irmã tá aparecendo aí agora. O Adriano, a gente estava conversando há pouco sobre o circuito de bicicleta. Então é isso, cara. A cadeia que a gente foi construindo é sensacional, cara. É demais, Muito, assim. muito. Isso é lindo, né? Obrigado pela presença, meus queridos. A Paola tá aí também. A Paola é uma amiga que também se aproximou por conta de caras que provavelmente vão aparecer aqui, como o Silvio Sato, né? Toya, enfim, a Toya, fotógrafa souvenir, fotógrafa camerata. E a gente vai criando uma reunião de boas pessoas, né, querido? Aproveitando, Fernando, posso abrir um parênteses? Pode? Aproveitando a audiência de vocês também, amanhã, Fernando, é aniversário da minha irmã, a Raquel, está completando 38, acho que ela está aqui na live também. Então, eu queria aproveitar para dizer que eu a amo muito. Minha vida, disse lá no começo, não sei se ela estava assistindo, mas eu tenho muita sorte de ter essa família amorosa e amanhã ela está completando 38. Ela é meio câncer, meio leão, é uma das pessoas mais espiritualizadas que eu conheço, tem uma sabedoria e uma humildade, então, mana, tu me inspira muito, te amo muito. Tá, Steve, Amanhã a gente então está junto para almoçar. vou te interromper então, porque tinha uma pergunta aqui voltada para a tua ligação com a Raquel. Vou aproveitar que tu já fez essa Opa, declaração para ela e vou fazer coisa a linda. pergunta que eu ia fazer ligada à Raquel e depois tu já separa a foto aí, cara, pra gente não se perder na foto. Ó, Não, tá aqui atrás a já. pergunta é a seguinte: tu tens uma irmã atriz, uma baita atriz por sinal. Em algum momento, Steve, com toda essa desenvoltura que tu tem, tu flertou com uma carreira cênica? Qual foi o papel da Raquel nessa influência na tua vida de ser um comunicador, né? Sabe, ela me ajuda muito, especialmente na gravação dos vídeos. Tem uma coisa que tem alguns pontos de tangência na comunicação, que a gente tem similaridades, ela me ajuda especialmente na gravação dos meus conteúdos mais com câmera, né? Agora, por exemplo, quando eu fui fazer meu trabalho final lá no IFSC, foi para ela que eu apresentei primeiro. Então, expressão corporal fui aprendendo com ela, né? Mão, olhar, ela tem uma expressão facial, corporal incrível. Até anteontem ainda estava assistindo 2 clipes que ela gravou e sem dizer uma palavra tá ali super forte.
e ao mesmo tempo a gente se complementa, né? Então acabou ajudando muito um ao outro. E para complementar a tua informação, Fernando, eu também me especializei em interpretação de patrimônio. A interpretação de patrimônio não é tu vomitar informação sobre o lugar, mas como é que tu cria uma conexão com aquele espaço, com aquele objeto, né? É a mesma coisa que a gente fez antes aqui, o exercício com a mochila. Bom, é uma mochila de viagem, mas olha como tu dispara algumas emoções a partir do objeto, ou pode ser do lugar, né? Então, a maneira de levantar e baixar a voz, a maneira de olhar, de expressar, como ela me ensinou, nunca vou me esquecer que é triangular, ou seja, o objeto está atrás, eu olho para trás, olho para o lado, olho para frente, né? Fazer essa triangulação, não dar as costas para o público, muita coisa ela me ensinou e eu nunca me esqueci. Olha quem tá aí, o Serjão também, meu pai, coisa linda, apareceu aí agora. Tiagão também, meu irmão que mora em Londres, acabou de entrar, o pessoal do meu boizinho, tem muita gente legal aí. Coisa linda. Mas, cara, cadê Queridos. a foto? Cadê a foto? Quero ver a foto. Tá aqui atrás, Fernando, só um pouquinho. E essa foto tá aqui, Fernando. Podia ter pego uma de infância, mas falei, olha, vou trazer uma mais recente, porque essa foto pra mim fala um pouco de superação, e ela, não por acaso, é a única foto minha que tá aqui em casa. Ó. É uma foto com a minha bicicleta, e essa foto foi feita no dia 1º de abril desse ano, o dia que eu subi o Morro da Lagoa de bicicleta, pela primeira vez na vida. Fiz lá em cima do Mirante, e para mim foi muito especial porque eu saí do centro, era 1º de abril, era um feriado, né? E eu falei, eu vou subir. Posso subir devagar, lentamente, mas eu vou chegar lá. E foi muito simbólico porque eu passei na frente do Cepom de bicicleta, nesse meio do caminho. Subi, desci o Morro da Lagoa, sentindo aquele vento na cara, incrível, quase não freando e sentindo tudo aquilo que eu podia. Acabei que vim voltei desci a lagoa, vim até o Campeche e terminei. E esse dia está eternizado aqui, estou inclusive com a camiseta do guia rasgada, né, com as regatas, então o que eu falo da mistura dos personagens está aí. Então, e a bicicleta para mim, Fernando, é um símbolo da vida. Porque além de gostar de pedalar, o importante é continuar adiante, né? Às vezes devagar, às vezes empurrando, mas é uma metáfora da vida. Então a vida às vezes é pé em cima, pé embaixo, respiração ofegante, mas seguir adiante. O único jeito de não cair de bicicleta é continuar andando. E é o que a gente tem que fazer na vida também. Valeu, meu querido. Essa é a minha foto. Tá aqui para vocês e tá aqui junto com as minhas coisas aqui em casa. Agora vamos dar mudar. A gente está aqui nessa montanha-russa de emoções, né? Vamos trazer um pouco de riso, da parte cômica, né? Da nossa vida, do nosso trabalho. Sempre tem aquele que cola na gente, assim, que sabe que a gente trabalha com alguma coisa de Floripa e tal, e fala que, cara, eu tive uma ideia sensacional, isso é demais, tem que fazer isso, vai ficar milionário se tu fizer isso. E no teu negócio sempre tem aquele cara que quer te apresentar algo legal de Floripa, né? Aquele negócio inesquecível de Floripa. Qual foi a vez que alguém quis te apresentar alguma coisa incrível de Floripa e tu não conseguiu disfarçar que era uma baita de uma roubada? Primeiro que pedem de favor, né, Fernando? Isso é importante, voltando um pouquinho no empresário, né? Então, claro que primeiro tenho que me conectar com um negócio. Chega um momento, cara, que ou tu te conecta com aquilo e tu faz com verdade, ou vira só um negócio. Se eu chegar nisso com o Guia Manezinho, eu vou procurar outra coisa para fazer. Mas é muito pedido de favor, é muita gente, por eu trabalhar com free walking tours, que são no modelo colaborativo, as pessoas acham que, não, então ele faz de graça, né? É diferente, então as pessoas também não têm como compreender com tanta facilidade. Então, alguns pedidos, né, por exemplo, até eventualmente de palestra, eu digo, olha, o meu valor é esse, eu posso equacionar, tal, mas tu não faz de graça, eu disse, cara, tu vende as tuas coisas de graça. É diferente, entende? Então eu acho que eu vou por essa linha, Fernando. Quando a gente aprende a se posicionar e dá valor para o que a gente faz, a gente separa também melhor o joio do trigo. E aí, quem realmente valora o teu trabalho, faz. Então não é uma questão puramente de condição, é tu sentir que querem te fazer de palhaço, sabe? Acha que tu tá mendigando alguma coisa. Eu não estou nesse estágio, né? Eu entendo exatamente o valor do que eu sinto, do que eu penso, do valor do que eu faço e consigo geralmente equacionar isso. Então,
querido, queres me pedir um favor, quer estabelecer uma parceria? Parceria é uma coisa, né? Parceria estabelece como tem o Rodrigo e a Souvenir, como o Rodrigo com outras empresas também. Agora, queres me pedir um favor? Não me pede, querido, de graça, a única coisa que eu sei fazer para ganhar a vida, querido. Esse é o negócio, né? A frase de empreendedor que se encaixa aqui também. Vou nessa aí, para não citar um caso específico. E bem rapidinho, Steve, sobre essa história do pague quanto quiser, tem uma pergunta aqui também, mas já de certa forma já respondeu, mas é mais ligado também com essa tua experiência ao redor do mundo, né? A gente tem aqui a cultura do 10% na conta do restaurante e tal, porque é uma cultura nossa de cobrar por essa gorjeta, enfim. E tu Aham. inovou com a história do pague quanto quiser, né? Botou a cara a tapa para de repente chegar, fazer todo um trabalho preparado com tanto carinho que tu faz, ir lá e ter que ter, assim, ter muita segurança na experiência que tu está proporcionando para te virar o valor, né? Para que tu receba. Aí a pergunta Isso. que eu te faço é isso, com toda essa experiência que tu teve naquela época, conhecendo como é que tu conhece o resto do mundo, o nosso povo daqui, o manezinho, o florianopolitano, enfim, o local, quem mora em Floripa, ele está preparado para que a conta do restaurante não venha mais com aquele 10% obrigatório? A questão é tu fazer com que não seja obrigatório, mas que tu pague com gosto. Eu acho que essa é a diferença. O cara pode vir no meu passeio e dizer, eu vou botar 5 pilas escondido aqui e vou sumir. Isso diz muito mais sobre quem está contribuindo do que sobre mim, né? Não estou dizendo que ele precisa contribuir com 50, mas isso é um contrato de confiança e de gratidão, Fernanda. Essa é a diferença. Não é um contrato puramente comercial. Senão eu dizia, custa 20. A pessoa me pergunta, tu tem uma sugestão de valor? Olha, se vocês contribuírem com pelo menos 20, eu acho que é justo, possível, e vocês podem contribuir com mais se quiserem, mas está tudo certo. Não é isso, entende? E essa conta sempre fechou dessa forma. Então, até nessa relação de confiança, de entrega, é uma maneira diferente de inovar. Claro, porque o meu produto sou o mesmo, né? Então, é diferente você mensurar uma caneca, por exemplo, que vai ter um custo de logística, de loja, de operação, e eu que vendo conteúdo, que é mais intangível, vamos colocar dessa forma. E assim funciona. Eu entendo que quando tu estabelece uma relação de confiança, as coisas acontecem. E mais, a troca não é só financeira, né? Isso é muito importante. Os parceiros que eu fui descobrindo amanhã, por exemplo, amanhã, desculpe, sábado, a Cristina, não sei se ela está por aqui, que é uma escritora incrível, ela está lançando um livro infantil com 10 roteiros para fazer a pé em Floripa. A gente conversou muito, ela veio em algum dos meus roteiros, revisei o livro. Então, poxa, como é que eu vou equacionar um valor financeiro no caso desse, se nós dois aprendemos tanto com isso, né? Então, eu acredito em relações que são financeiras, mas não apenas financeiras. É isso que diferencia, né? Quando tu és bem atendido, tu não paga tranquilo, não pagas legal 10%. Agora, tu não fica indignado, pelo contrário, se tu diz, porra, espera um pouquinho, é um buffet livre, estão me cobrando 10%, mas que serviço é esse? Então, eu preciso clareza, né? Se o serviço é bem feito, eu pago com gosto. Não, por favor, você pode incluir os 10%, né? Acho que isso, a maneira como é apresentado é mais importante. Muito legal. Eu vou fazer só lembrar aqui ao pessoal que a gente está com um cupom válido na nossa loja virtual, www.souvenir.com.br. O cupom hoje é gente daqui tudo junto em letra maiúscula e dá 15% de desconto para quem passar lá e fizer as compras hoje até as 23h59. Não posso deixar de fazer o merchan aqui. Voltando, Steve, para a nossa conversa, tu foi um cara que colocou muito a tua cara na reinauguração da ponte, cara. E eu participei uma época também trabalhando junto ao governo, e a gente sabe que de vez em quando as coisas, principalmente no governo, as coisas não dependem só da gente, né? Eu vou te fazer uma pergunta que eu nunca te fiz. Em algum momento tu desconfiou que a ponte Ercílio Luz não seria reaberta ao público? E outra, já emendando, se puder falar depois. Qual foi a emoção que tu sentiu no exato dia daquela reabertura que foi tão simbólico para todo mundo que é daqui e ama a ponte Ercílio Luz? 2 momentos. Vamos lá. Eu acompanhei a reforma da ponte por quase 4 anos. Acompanhar, digo, de ir lá quando estava praticamente só
ferro aberto, ainda tinha um pedacinho de madeira. Então, quando eu comecei a entender, especialmente quando se fechou o contrato com a empresa portuguesa, e eu percebi que era prioridade, eu percebi, agora vai. Né? Então, para mim, foi mais fácil acreditar porque eu estava vendo o processo por dentro. Eu via que havia vontade. É sempre importante separar o que é a questão financeira, ou seja, se houve desvio de verba por N motivos, que se apure isso. Agora não tem que se destruir o patrimônio por conta disso. Né? Se é um problema de corrupção, então vão encontrar outras formas. Os corruptos continuam existindo, se fosse o caso. Então que se apure. Então esse é um ponto importante. Então a partir do momento que eu comecei a acompanhar com mais proximidade, eu entendi, cara, é uma complexidade a obra, então ela demorou um pouquinho mais agora nessa parte final, pelos motivos que a gente acompanhou, mas o fato é que foi inaugurada. E naquele dia, cara, tava uma alegria, as pessoas estavam felizes demais, estava um dia ensolarado, eu tinha acabado de voltar de viagem. Naquele dia eu estava com a Helena. Eu me lembro primeiro que estava tendo os discursos, ex-governadores e tal, e o povo estava tão eufórico que ninguém nem aí para discurso, para banda, eles começaram a abrir as passarelas antes da inauguração oficial. O pessoal, tipo, era nossa, né? E aquela coisa do balanço, acho que passou, se não me engano, 1 milhão de pessoas na primeira semana, né, cara? E era selfie, era Fusca passando, aquilo foi um negócio, uma redenção, assim. Só faltou uma chuvarada como no dia da inauguração, né, em 1926, mas cheguei a pegar a ponte com chuva também. Então, foram 2 momentos, a confiança. E aproveitando, apareceu para mim uma memória de um dos primeiros dias que eu estive lá na ponte. Foi um fim de tarde de julho, foi mais ou menos nessa época, até um pouquinho mais cedo, acho que 2016 ou 17. Até tem esse vídeo, tá lá no meu YouTube, eu com capacete, óculos escuros e caminhando sozinho na ponte. Tu lembras desse vídeo, né, Fernando? A gente chegou à época a fazer um post para o blog da Souvenir, né, quando a gente produzia esse conteúdo juntos. Então aquilo foi muito marcante, né, algumas fotos e aquilo já gerou, né, trouxe um olhar, isso está acontecendo mesmo, né, tá andando, estou vendo a obra acontecer. Então, e avançando um pouquinho, eu me sinto também na responsabilidade de enquanto agregador cultural, ser um cara que cobra e valoriza, né? Essa mesma ponte está com pedaços que estavam jogados ali aqui próximos do Saco do Expresso Sul. Então, que destino está sendo dado? Por que não foi dado no destino correto? Então, a partir de um vídeo que eu fiz, por exemplo, há hoje uma conversa com a Associação do Parque da Luz e a Fundação Catarinense de Cultura para parte daquelas peças serem doadas. Então, esse é um papel que eu considero que é cidadão e moderno. O guia de turismo é uma parte importante do meu projeto, né? Agora, se eu não me posiciono e não cobro também e uso a força digital, a pequena força digital a favor do que eu defendo, né? Não faz sentido. Então eu sou tolo repetindo informação. Em 1748, 6 mil casais açorianos vieram e blá blá blá, o escassachê, né? Então é a maneira como a gente se posiciona. Esse é o trabalho do guia moderno para mim, sem dúvida, né? O que eu penso é tão importante quanto a qualidade da minha informação. Com certeza, Steve. O Manifesto Manezinho, cara, foi um dos trabalhos que tu fez, o material que tu produziu. Me corrija se eu estiver errado, mas que mais viralizou, né? Ele foi longe, aquele material do Manifesto Manezinho. Cara, e dava pra ver que tinha muita paixão ali naquilo que tu falou. Não sei se tu gravou num take só, mas, cara, dava pra ver que não era uma coisa roteirizada, assim. Ou pelo menos roteirizada foi, mas foi uma coisa que tu botou muita emoção ali. O que despertou essa emoção naquele momento? Teve algum fato específico que fez o manifesto soar tão autêntico? Primeiro porque ele era autêntico e de fato a conversa do WhatsApp que eu descrevo aconteceu com uma professora do IFSC, que não foi minha professora, mas ficamos muito amigos, e ela um dia me contou, Rodrigo, aquilo que eu falo no manifesto, olha, estão falando que Floripa não tem nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e eu descrevo, né, fala Vitor Meirelles, fala não sei o que, e a partir dali eu disse, não, agora é o momento de escrever. Então ele foi roteirizado porque eu escrevi aquele texto como se estivesse defendendo, argumentando. Então veio muito natural porque era um sentimento legítimo, era o sentimento que me fez criar o Guia Manezinho, é um tipo de situação que a gente vê muitas vezes ainda, e a gente precisa criar um argumento e de empoderamento. É isso então ele juntou tudo no mesmo jeito, né? Quem gravou aquele vídeo para mim foi o Bruno, né? O Bruno também sensacional, ele conseguiu. E aí entrou a participação da minha irmã na expressão, que estava lá dizendo, fiquei emocionada, então ela já me deu o feedback.
né, e construir isso. Então, quando a gente pega na veia, né, cara, é isso que acontece. Eu até tava. O pessoal às vezes me pergunta, poxa, mas por que tu não grava mais tanto? Eu confesso que com tudo que aconteceu, até a pandemia, eu dei uma afastada de rede social, sabe, Fernando? Até conversei contigo sobre essa live, né? Eu fiz demais, eu tô um pouco mais reservado com esse digital, senão vira um pântano no sentido ruim, né? Primeiro tu queria postar uma foto de comida, hoje tu já tem que fazer tantos reels, e aí tem que fazer o horário correto do story, e se não postar 5 vezes por semana tu não engaja. Então, quer dizer, tudo virou um grande produto, né? Eu também preciso disso para viver, mas vamos tentar nadar um pouquinho contra a corrente, ou pelo menos flutuar um pouquinho, né? Cara, a gente já tá quase chegando no final, quer dizer, tem mais aí pelo menos uns 5, 6 minutos. Eu não sei se a live tá cortando uma hora, acho que não, mas acho que o pessoal tá gostando, Não, cara. A não. gente tá mantendo a audiência e não sei se tá legal pra ti, mas eu vou continuar enquanto a gente puder aqui, tá, Steve? Vamos dar ali, Cara, vou por pegar um favor. ganchinho nisso que tu falou agora. Tem um cara que promove esses encontros, né? Quanto mais pessoas estiverem ao teu redor conhecendo, mais feliz parece estar, né? Mais pessoas que está conseguindo sensibilizar com a cultura, enfim. Mas ao mesmo tempo que a gente conhece um pouquinho melhor, sabe que é um cara que gosta muito, que preza muito o valor do silêncio. Aí eu te pergunto, o Rodrigo, o Stipe, ele é feliz sozinho? Ou ele precisa, a solitude faz bem ao Rodrigo? Faz muito, Fernando. Parte das minhas viagens, boa parte das minhas viagens eu fiz sozinho, e especialmente as viagens para a Ásia permitiram mais essa sensação de solitude e reflexão. Então eu tenho os momentos de interação, e gosto muito disso, especialmente no trabalho, mas estar só me permite entrar em contato comigo mesmo. E ao mesmo tempo, quando a gente está o tempo todo interagindo, para mim às vezes pode soar como um pouco de fuga, sabe? Em que eu não entro em contato comigo mesmo. Então, sim, a solitude me faz bem, escutar músicas, fazer meditações sempre que possível diárias, ler faz muito bem, morar sozinho me faz muito bem. Então, eu tento encontrar o equilíbrio. Ando muito mais para a solitude do que para a interação, né? Tomando cuidado para não ficar isolado demais, mas sim, respondendo a tua pergunta, sou um ser mais solitário do que interativo. Porque quando estou interativo, se eu não estou inteiro comigo, não dá para estar inteiro com os outros. Assim, para mim é muito simples, né? Então não dá para estar meia sola. Meu trabalho é muito entrega. Então tem dias que tu não está 100%, mas tu tem que estar o melhor possível, né? E é isso que eu trago pessoalmente e levo para minha vida profissional também. Eu vou te fazer mais uma pergunta e depois a gente vai entrar no pinga-fogo. Pinga-fogo, para te saber, é o seguinte: só vai poder responder A ou B. Não tem essa de dar de tarde-versar. É A ou B. Tu vai ter que. Tu aceitou participar aqui, então agora tu vai ter Vamos dar. tu vai ter que participar do pinga-fogo também. Mas antes, tu falou do Réveillon na Beira-Mar, né? Uma aparição daquela, o Réveillon é tão simbólico para todo mundo, aquela virada. A pergunta que eu queria te fazer, que é ligada ao Réveillon, é o seguinte: foi ali, em cima daquele palco, vendo aquele momento tão simbólico, aquele convite, com tanta gente te observando, que caiu a ficha para ti que o Guia Manezinho tinha se tornado uma grife manezinha, que não tinha mais como tirar da história da cultura florianopolitana esse personagem? E segundo, aí para dar uma quebradinha na emoção, tu ficou cabreiro de errar a contagem na largada do Réveillon, tipo, passar do 9 pro 7, enfim. Mas conta aí, me diz, ó, foi naquele momento que deu estalo pra ti, cara, eu criei alguma coisa que não tem mais volta. Vamos lá. Sim, fiquei com cagaço de errar a contagem, né? 250 mil pessoas na beira-mar, a tua voz ecoando em todos os telões, televisão transmitindo, não posso errar. Então treinei um pouquinho e, cara, teve uma situação que é um pouquinho anterior, Fernando, que assim, os últimos 5 minutos eram meus. 5 minutos de improviso é uma eternidade, cara.
tu não pode gaguejar e dizer qualquer coisa. Tu estás lá no momento em que as pessoas estão conversando, estão olhando, querem ouvir uma mensagem, então não, né? E eu tinha, só, entrega, eu falei, gente, 5 minutos. Então eu tinha que dar um texto, eu tinha que me concentrar, fechar um raciocínio e entrar na contagem correta. Né? Tinha que ter algumas deixas de texto que conseguisse terminar meu raciocínio e não parecer qualquer coisa. Então foi um controle de emoções também. O Vini, que é o secretário de turismo, falou assim, tu não vai gaguejar não, tu não vai não vou fraquejar, tava confiante. Mas voltando um pouquinho, Fernando, não foi exatamente esse o momento que me estralou. Esse foi mais um passo importante. Eu senti que quando eu cheguei na final do Prêmio Nacional de Turismo, né, entre quase 800 candidatos na minha categoria, e eu empreendedor, né, conquistar o prêmio de microempreendedor do ano, concorrendo com gente, por exemplo, do Parque Cataratas, né, do Paraná, todos eles, exceto ali um guia de Minas Gerais, os 5 finalistas, com um potencial muito maior do que o meu, percebi que ali tinha, pelo menos chegar na final, já tinha feito alguma coisa diferente. E não foi muito ao acaso, sabe? Porque eu enxergava, como eu te disse, que era preciso encontrar uma forma de falar sobre a cidade sem que a gente tivesse que evocar um pós-doutorado, né? Não desvalorizando o pós-doutorado, mas a maneira, às vezes, muito rebruscada de falar afasta as pessoas. Então, vamos falar simples, vamos falar com amor e vamos falar com precisão, né? E com uma boa forma. E é isso que eu busco fazer, usando as virtudes de jornalista, usando as virtudes de guia de turismo. Então, deu um cagaço sim de errar lá a contagem, assisti elas algumas vezes de novo, deu bem certinho. Eu vi quando deu 5-4, o pessoal já estava gritando, então eu estava observando e veio um pouquinho antes para mim. Mas eu, na verdade, eu estava muito mais preocupado desde o início do meu trabalho em que quantas pessoas eu podia inspirar e não alcançar algo que o sucesso significasse um ego. É importante esse reconhecimento para carimbar, né, Fernando? Claro que é. Mas eu continuo sendo o mesmo, né? Eu continuaria fazendo esse trabalho da mesma forma. O que acontece é que outras oportunidades aparecem, né? Ganha uma certificação e aí o mercado, né, que é parte desse bolo todo, te olha de maneira diferente, né? Muito legal. Eu não posso deixar de dizer que eu estou muito feliz acho que o Steve deu problema de novo. Tem muita gente legal entrando aqui e, por sinal, tem muita gente legal que está entrando aqui que vai ser convidada para participar também do Souvenir Convida a gente daqui. Então, a gente já está com uma lista grande de pessoas que vão participar, mas enquanto o quadro tiver audiência, a gente vai levar e vai ser um prazer ter muita gente falando sobre a cultura de Floripa aqui. Eu vou esperar o Steve voltar, mas antes eu reforço para vocês. Está rolando lá o cupom Gente Daqui, tudo junto, alto, Gente Daqui. Lá na loja Souvenir, www.souvenir.com.br, nossa loja virtual, 15% de desconto para quem comprar até às 11h59 hoje. Vou abrir o Steve de novo para a gente fazer a finalização aqui desse primeiro quadro Souvenir Convida a gente daqui. Com maior honra, com maior prazer, muito bem acompanhado pelo nosso querido Steve. Steve, Fernando, vamos agora para... antes a gente... Cara, eu quero dizer o seguinte, tu tá mandando super bem de entrevistador, cara. Um pouquinho mais de treinamento aí, já conseguiu uma carreira na mídia. Quero te agradecer, já te agradeci antes pelas perguntas, mas pelo cuidado na composição das perguntas. Tu és um cara detalhista, né? Isso já observo de algum tempo da nossa aproximação, mas agradecer o Fernando primeiro, o Fernando Pessoa Física, CPF, por me oportunizar isso, por falar um pouco mais do que eu sinto. Falei mais Rodrigo e menos Guia, né? A nossa proposta. Parabenizar vocês por essa percepção. Como estava dizendo, vem muita gente querida aí pela frente, né? Então eu tô puxando essa fila com essa responsabilidade. Quero te dar meu abraço, quero deixar meu abraço para a Anne também, né? Tua esposa, tua sócia. Quero deixar um beijo pro Tiagão também, porque lá atrás, né, Fernando, contar um pouquinho da história, eu comecei a usar camisetas da Souvenir sem saber que vocês eram vocês. Não sei se tu te lembras dessa história lá atrás, né? Eu estava na época na televisão, né? Era o Zoeira News e eu fazia um personagem manezinho e tal. E de repente aquilo, né? Vocês estavam começando, eu estava criando aquilo tudo. Então a gente encontrou esse caminho. Obrigado, tá? Pela oportunidade e vida longa ao projeto. Obrigado pela tua amizade. Agora eu quero saber da tua frase. Depois eu vou te homenagear mais ainda, mas assim, agora eu quero saber da tua frase. Qual foi não, acho que a gente vai fazer. Não, a gente vai terminar com pinga-fogo.
primeiro eu quero saber qual é a frase que te faz suspirar e te faz acordar feliz todo dia. O Gabriel Garcia Marques só tem um defeito. Ele não era manezinho. Ele é colombiano. E eu sou um fã incondicional dele. Eu já li uns 18 livros dele. O melhor livro do mundo para mim é o dele, que é O Amor nos Tempos do Cólera. Mas é da biografia dele, autobiografia dele, que eu trago a minha frase, que é viver para contá-la. Ou seja, você tem que viver a vida para poder contar a sua própria história. Se eu não viver, eu vou contar as histórias dos outros, as minhas impressões dos outros. Quando eu vivo a minha vida, eu conto a minha própria história. E isso é insuperável. Basta uma vida para cada um para a gente ser feliz dessa forma. Tá bom? Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Muito bom. Leiam, gente. Leiam. Daí a minha frase: viver para contar. Viva a sua vida e conte sua própria história. Muito bonito, cara. E representa e acho que fala muito do Rodrigo. Para mim, soa muito autêntico também. Escolheu muito bem a frase, Steve. Mas agora não foge não, cara. Agora a gente vai entrar aqui no Pinga Fogo. Não tem como dizer coluna do meio, é A ou B. E assim, é pra te botar no fogo mesmo, cara. Eu vou começar rapidinho aqui, tá? Primeira pergunta, Steve. Sul ou norte? Sul. Disparado. Sul. Sul da ilha, né? Isso. Isso, Inverno, sul da ilha. Sul da ilha. Inverno ou verão? Inverno, creia. Eu diria, na verdade, primavera, mas entre inverno e verão eu fico com inverno. Havaí ou Figueira, Steve? Figueirense. O pai é havaiano, mas eu digo pra ele que eu sou aperfeiçoamento da espécie. Vamos lá. Pastel de camarão ou tainha escalada? Tainhazinha, toda a vida. Cão ou gato, Steve? Gato, mas fã de cachorro também, louco pra ter cachorro. A Milka tá do meu lado dormindo aqui. Nesse friozinho, meu querido, tu trocarias um vinho pelo caldo de cana? O que tu prefere? Caldo de cana do mercado público. Muito bom, muito bom. Do mercado público, lá do meio, a Sandra acho que estava aqui também, lá do meio, caldo de cana toda a vida. Muito com um bolinho legal. de berbigão. Muito legal, muito legal. Queridão, a gente está chegando ao fim da primeira edição do Souvenir Convida a Gente Daqui. A gente não podia iniciar o quadro com melhor participação do que a tua, que é um cara fenomenal, que a gente se admira, acho que a admiração é recíproca, e a gente tem um carinho enorme pelo teu trabalho também, mas principalmente pelo Rodrigo. E para quem acompanhou essa primeira, depois eu vou dar vou dar mais um tchau aqui pro Rodrigo, para ele poder se despedir também da turma que compareceu. Tô passando um spoilerzinho. Provavelmente daqui uma semana, 2 semanas, vamos ver como é que a gente vai conseguir marcar. A gente vai ter um outro convidado aqui que também a gente vai explorar aspectos pessoais dele. Eu vou dizer quem é. É o Muriel Costa do Dazaranha, que já confirmou, ele vai estar aqui. O próximo convidado do Souvenir Convida a Gente Daqui. A gente não vai falar do Mané Darcy, a gente não vai falar do Muriel do Dazaranha, a gente vai falar do Muruca. Um cara que poucos conhecem e vocês vão conhecer ele um pouco melhor também. Stipe, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui, que ficou até agora com a gente. A interação foi muito legal, muito bacana mesmo. Aproveitem o cupom de desconto que está na nossa loja virtual, www.souvenir.com.br. O cupom fica Gente Daqui, tudo junto, Gente Daqui, tudo junto em maiúsculo. Stipe, eu abro então para te fazer os teus últimos comentários. Meu querido, muito obrigado. E a casa é tudo, sabe? Quem sabe depois a gente marca uma nova rodada aí. Obrigado, Fernando. Primeiro quero dizer o seguinte, o Saco Grande, o antigo Saco Grande bem representado, né? Eu também cresci no que hoje é João Paulo, assim como a turma do Daza, então lá temos Primavera nos Dentes, Nileira, toda a vida lá. Então é um bairro que representa muito bem a nossa cidade também. Vou acompanhar a próxima com certeza com o Muruca, né? Que é um cara completo, uma admiração profunda por ele. Pelo empenho que ele tem com a ilha também. Dito isso, quero agradecer de verdade, Fernando. Como eu te disse antes, é o carinho que eu tenho por vocês, pelas pessoas que estão aqui. Estou vendo agora o pessoal do meu boizinho, a Toia. Meu Deus, a Toia me correu com uma emoção hoje, aqui profunda, com o trabalho que a gente fez.
Ainda não sei como é que eu vou externar isso, mas ela foi incrível. Tem amigos aqui e essa sincronia, essa base de amigos que também me ajudou a chegar até aqui. Aprendi a me importar com as pessoas que importam, Fernando. Isso é muito importante, né? A gente gera expectativas, às vezes a gente se pressiona demais, se preocupa com o que não acontece, em vez de valorizar o que acontece. Quando a gente dá valor para aquilo que está ali, isso torna as coisas muito mais leves. Obrigado pela oportunidade de novo. Um beijo para vocês, mais uma vez. Me sinto privilegiado por estar aqui com vocês agora. Até me perdi um pouco nas falas, geralmente para ti sou mais sintético, né, cara? Mas não tem filtro cérebro, coração aqui, né? Então a coisa às vezes sai meio atravessada aqui, né? Muito obrigado pelo carinho. E, dás um banho e que cada um viva a sua história e não esqueça dos seus sonhos. Eu vou pegar rapidinho um outro objeto. Cara, isso aqui, cara, é para não esquecer também de quem eu sou. Eu ganhei isso aqui da Helena. A Helena é uma pessoa muito especial na minha vida. A gente teve um relacionamento muito lindo. Ela tá morando em São Chico hoje. E ela me deu essa Kombi porque eu ainda tenho vontade de ter Kombi. Ela disse, isso é para tu olhares e nunca te esqueceres que esse também é o teu sonho. E isso tá aqui na minha casa para que a gente não esqueça de sonhar. Como diria o Lindolf Bell, catarinense, poeta ali do Vale, menor que o meu sonho eu não posso ser. E eu continuo sonhando muito com Floripa e com esse mundão que está por aí. Obrigado, Fernando. Um abraço, uma boa noite para todo mundo. Obrigado, Steve. E com essa frase linda, com essa finalização, a gente termina a primeira edição histórica do Souvenir Convida a gente daqui. Muito obrigado, boa noite para todo mundo e até a próxima.